Ô, pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é de exercícios, né? Como eu já tinha prometido. E vou aqui auxiliá-los, tá bom? E beleza. Aqui, o outro aqui. Esse não. Bem. Então, nós temos aqui, pessoal, essa lista de exercícios aqui, beleza? Então, diz aqui que nós temos aqui uma empresa, certo? Que ela tem o quê? Diversos equipamentos e que funcionam a determinados tipos de hora. E ele quer o quê? O aparelho e o consumo. E organizar eles de forma o quê? Decrescente, certo? Então, nós vamos organizar o quê? O primeiro aqui, computadores e aparelhos de escritório. Tá, depois, forma decrescente, certo? Nós temos aqui o condicionador, ar-condicionado, né? E quando que eu consumo aqui? Tem que lembrar aqui, trabalho ou energia, potência, vezes o tempo, certo? Então, nesse caso, vai ser o quê? 3.093 vezes 8. Vou fazer aqui, 18, que dá 24.774. Esse aqui vai ser o quê? Quilowatt-hora. Beleza. O segundo. Peraí, tô errado aqui. Ele quer de forma decrescente, né? Então, vou pegar aqui, ó. Chuveiro. É o que tiver maior. Maior capacidade. Chuveiro. Então, vou pegar 8.800 vezes 2. E dá 17.600. Certo? O segundo maior. Secador. Secador. É 5.400 vezes 4. 21.600. Muito bem. O terceiro agora. 5.000. Agora vai ser o quê? 3.993. É o condicionador. 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 E o condicionador é 3.093 vezes 8. Né? 24.744. Certo? Beleza. Deixa eu pegar aqui agora as lâmpadas. Lâmpadas, que é 22.100 vezes 12.
25.200. Aí você pode perguntar assim, mas professor, a gente não tem que organizar aqui de forma decrescente os valores? Não precisa, eu aceito dessa forma aqui também. Estou pegando os que têm maior potência e o quê? Reduzindo ele de forma o quê? Decrescente. E por fim, nós temos os computadores. Aceito do mesmo jeito. O computador é 1.500 vezes 8. Então aqui dá 12.000 kW. Beleza. Aqui abaixo você tem que propor, né? Nos campos abaixo justifica o consumo de energia elétrica em cada conjunto. Por exemplo, aqui o número de lâmpadas é porque o quê? Elas são 12. Então, quanto mais tempo, o quê? Quanto maior é a quantidade, mais vai ser o quê? O consumo. Então, aqui no caso, é reduzir a quantidade de lâmpadas incandescentes pela metade, certo? 6. Nos condicionadores de ar, certo? O tempo dele também é muito alto, por isso que pode ser melhorado. Aqui pode ser reduzido o quê? A metade também, 4 horas de funcionamento. Secadores de mão, pode ser reduzido no quê? De consumo, a pelo menos a metade também. Ou você pode usar papel toalha ou qualquer tipo de outra coisa também, ou toalha física, que ajuda também a evitar o quê? Grande consumo. Chuveiro elétrico, diminuir o tempo pela metade, para um, por exemplo. Computadores e aparelhos de escritório, certo? Aqui você diminui o quê? A quantidade também, pode dividir por quê? Por 4, né? Fica o quê? 4 horas de tempo, certo? Ou 6 horas, 1 hora abaixo de 8. E sugestões de melhoria, essas aqui que eu diagnostiquei para vocês, certo? Redução da carga de tempo, beleza? E propor outras coisas também, por exemplo, no caso das lâmpadas incandescentes, reduzir pela metade. E no secador de mãos, um papel toalha. Pode ser também uma boa sugestão. Beleza. Deixa eu ver aqui. Aqui. Sabendo que a eletricidade é fonte de energia para a utilização de sistemas de iluminação, geração de força eletromotriz e usada também para gerar calor, escreva o conceito de 4 grandezas elétricas. Em seguida, informe o nome do aparelho necessário para medir. Você pode escrever aqui tensão, que é a fonte de alimentação do circuito, então, corrente, fluxo elétrico, fluxo de cargas, resistência, barreira que impede o fluxo livre de corrente, resistência. Uma outra que você pode medir é capacitância também, que é o grau de armazenamento que um capacitor vai ter para armazenar cargas. Capacitância. Beleza. Baseando-se em seus conhecimentos, assinale a alternativa que representa o comportamento de capacitores e indutores quando submetidos a corrente alternada. A capacitância é a propriedade de um dispositivo elétrico ou de um dispositivo se opor falso. Já começa por aqui. É errado. Capacitância, ela é o quê? Absorve carga. O indutor tem como propriedade básica a oposição que manifesta com falso. O indutor, ele ajuda o quê? A conservar campo magnético. Capacitores são elementos bastante comuns em circuitos retificadores, dado a capacidade de estabilizar as oscilações e conjunto de campo eletromagnético produzido. Falso. Isso aqui é um indutor. Capacitores e indutores são elementos que armazenam energia em forma de campo magnético e tensão elétrica. Era para ser certo, mas por quê? Ele inverteu. Capacitores em tensão elétrica e indutores campo magnético. Então isso aqui é falso. Indutores armazenam energia na forma de campo magnético? Sim. Combinado ao efeito de loops na corrente elétrica? Sim. Então a correta é a letra E. Beleza?
Aqui ele pede para você calcular a resistência equivalente, então vamos lá. Aqui, 60 vezes 100, a gente começa o quê? Pelo quê? Produto pela soma. 100 vezes 60. Dividido por 160. Aqui. Dividido por 160. 37,5. Aqui, né, eu já posso fazer assim um circuito. Aqui, como estão em série, 20 mais 48, 68. Eu já posso colocar aqui direto, 68. E aqui embaixo, 12. 68. E aqui, 12. Ótimo. Aqui vai ser 65. 80. 65. 40. E aqui, 25. E aqui que eu achei de 37,5. 25. Aqui eles ficam o quê? Em série. 25 mais 37,5. Isso aqui dá 62,5. Então, isso aqui tem que ir em paralelo. Então, resistência aqui vai ser o quê? 68 vezes 12. 80. Então, 68 vezes 12 dividido por 80. 10,2. Então, aqui eu tenho 65. Eu vou ter 80. Aqui eu tenho. Aqui vai ser o quê? 10,2. 65. 80. Aqui 40. E aqui 37,5. Muito bem. Agora aqui a gente coloca em paralelo. Produto pela soma. Vai dar 77,5. Vai dar 19,4 aproximadamente. Vai ficar aqui. Tá bonitinho agora, tá? Normalmente é 3 aqui. Então aqui O que você fez? eu tenho 80. Vai mais baixo.
E aqui eu tenho 19,4. Aqui 65. E aqui 10,2. Coloco esses aqui em paralelo de novo. E aqui vai dar 99,4. Certo? Então fica aqui 80 vezes 19,4 dividido por 99,4. Aqui vai dar 15,6. Então, meu circuito vai ficar assim. Então, aqui é 19, então 15,6. 65 e aqui 10,2. Certo? Então vai ser o quê? 15,6 mais 65 mais 10,2. Isso aqui tudo vai me dar 90,8 ohm. Ou seja, a resistência equivalente total é aproximadamente o quê? 91. Beleza. Esse aqui também dá a mesma forma, certo? Coloco esses dois aqui em que? Em série, 30 mais 50, 80 kg. Esses três aqui também estão em série, fica 70 mais 10, 80 com mais 40, 120, certo? E esses aqui a gente também já pode colocar 60 mais 80, fica 140. E aqui 80 mais 35 fica 115. Então, meu circuito vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui vai ficar 80. Aqui vai ficar 120. Aqui vai ficar 200. Aqui a fonte. E aqui vai ficar como? 140. 115. Aqui 115. Aqui 140. Aqui 200. 120. E aqui 80. Então, o que que acontece? Coloco esses aqui em paralelo. Tiro o resultado, coloco esse aqui em paralelo. Chego. Pego esses daqui, coloco em paralelo, certo? E dei um aqui e eu chego no insere. Pois muito bem. Aqui fala sobre o quê? Você tem que utilizar a segunda lei de Ohm. O L sobre S, que é a área, certo? Para que a queda de tensão seja de máximo 2%. Então, aqui você substitui a resistividade, 0,0272, 78. O comprimento, que é 90, está em metros, certo? E aqui nós temos o quê? A área, certo? Onde está a área? 50. Espera aí. Ah, tá. Ele quer que calcule a área máxima. Entendi. Então, tem que utilizar as duas leis de Ohm. V igual a RI. Tensão 220. Corrente de 50. E vou calcular a resistência, certo? Então, fica 220 dividido por 50. Então, minha corrente vai ser, minha resistência é de 44.
Então, como que vai ficar aqui? Minha área, 0,0278 vezes 90, dividido pelo quê? 44. Certo? Fazendo tudo isso, dá 0,0278 vezes 90, dividido por 44. Então, aqui dá 0,056 metros quadrados. Beleza. Para que a tensão máxima seja de 2%, certo? Então, se ele pede que a tensão seja de 2%, então você tem que fazer aqui, ó, 220 vezes 2%, 4,4. 50 vezes o R, certo? Você 4,4 dividido por 50. 0,88. Então, a área vai ser o quê? 0,0278 vezes 90 dividido pela... Presidente, eu achei 0,088. Onde que você tirou esse valor aqui, professor? É pegar 220 vezes 0,02, que é a tensão máxima de 2%. E aí você acha o valor aqui da resistência de 44, certo? Então, aqui a área vai ser de 28,43 metros. 3 metros quadrados. Beleza. Aqui, a mesma coisa, certo? Você vai colocar esses aqui em série. Aqui vai dar 56. Em paralelo com esse 26, certo? Produto pela soma. Vai chegar num valor aqui em série. Eu vou fazer aqui. Fica o que? 56 vezes 26 dividido por 82. 17,7. Ohm. Beleza. Então, como aqui vai ficar em série, eu somo 17,7 mais 30 mais 40. Então, fica mais 70. Então, aqui fica ao todo, a resistência total fica de 87,8 ohms, certo? Beleza. Então, manter esse circuito em funcionamento com um preço de 0,36 kWh. Beleza. O custo para manter isso aqui vai ter que ser o quê? Potência vezes o quê? ΔT. Beleza? Então, esse circuito em funcionamento, considere que o preço seja aqui 0,36. Calcule o consumo. O consumo você vai calcular isso aqui. Você tem que calcular o que é a potência útil. Como que é a potência útil? VI. Qual que é a tensão? 220. E a corrente você obtém através da lei de Ohm, que é o quê? 220 V é igual a R, que você já achou de 87,8 vezes I. Então, vai ser 220 dividido por 87,8 e dá 2,5 amperes. Então, você vem e o quê? Calcula aqui, 202,5, certo? Então, a potência aqui
ser 220 vezes 2,5. 550 watts. 550 watts. Então, o custo para manter esse circuito em funcionamento tem uma potência de 55 watts, certo? Mas o tempo é o quê? É você pegar o quê? O trabalho que você quer e multiplicar. Então, se uma regra de 3, se 1 kW, ora, eu pago 0,36. Se eu considerar que isso aqui esteja em 1 hora, né, vai dar aqui 55 kW. Quanto que eu tenho aqui? X. Então, fica 550, perdão, 550 vezes 0,36, certo? Então, fica o quê? X é igual a consumo de 198 reais. Beleza. Aqui o circuito abaixo é a mesma coisa, você pode utilizar aqui pela lei das malhas. Fala que tem uma corrente 1 aqui, uma corrente 2 aqui, uma e 3 aqui. E a potência dissipada no resistor é você pegar a resistência nesse resistor pela corrente que está circulando ele ao quadrado, certo? Aqui também a mesma coisa, tá bom? Determinar a corrente dissipada nos resistores R2, R3 e R6. Você pode utilizar aqui ou o teorema da superposição, ou a lei das malhas, ou a lei dos nós. Você vai e depois joga nessa mesma fórmula aqui, potência igual a RI quadrado, certo? E a potência o quê? É dissipada, beleza?